Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Nós vamos prosseguir no estudo da culpabilidade, né? Na aula passada nós iniciamos esse estudo vendo a evolução histórica do conceito de culpabilidade através de três teorias: teoria psicológica normativa e teoria normativa pura. Vimos que a teoria que a gente adota é a teoria normativa pura, que é uma teoria finalista. Para essa teoria, a culpabilidade possui três requisitos, três elementos, que é a imputabilidade, que é potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, o que a gente vai começar a estudar hoje? A gente vai começar a estudar a matéria de imputabilidade, ok? Primeira coisa, o que é imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade para ser culpável, é a capacidade para ser reprovável, ok? Na nossa legislação, que é o Código Penal, o legislador ele não define as pessoas imputáveis, o legislador define as pessoas inimputáveis, as pessoas incapazes, né? O legislador faz isso através de três dispositivos. O artigo 26, que trata do Código Penal, que trata dos doentes mentais, dos portadores de desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado. Define também os inimputáveis no artigo 27, que trata da menoridade, e define também os inimputáveis no artigo 28, parágrafo 1º, que trata da embriaguez acidental e completa. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso legislador penal pátrio, ele adotou um critério de definição da incapacidade, da inimputabilidade. Na verdade, nós temos três critérios definidores de incapacidade, de inimputabilidade: o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico. O nosso legislador adotou como critério regra o critério biopsicológico. O que significa isso? Ele exige uma prova biológica, que pode ser uma prova da idade, no caso da menoridade, que pode ser uma prova de uma doença, de uma patologia, no caso do artigo 26, que trata das doenças mentais, do desenvolvimento mental retardado, ou que pode ser uma condição orgânica, como é o caso da embriaguez acidental, no 28. Então, além dessa prova biológica, é necessário que a pessoa que quer alegar sua incapacidade, a sua inimputabilidade, ela também faça uma prova psicológica, que é a prova da condição psicológica da pessoa no momento do ato típico ilícito. Ou seja, essa situação biológica, no momento do ato ilícito, no momento do ato injusto, típico ilícito, tirou a capacidade totalmente dessa pessoa, seja a capacidade intelectual volitiva, aí sim essa pessoa vai ser declarada inimputável. Então vamos entender. O critério que a gente adota para definir se uma pessoa é ou não é inimputável é o critério biopsicológico. Essa é a regra. Então o sujeito precisa fazer uma comprovação biológica e uma comprovação psicológica. A comprovação biológica, no caso do artigo 26, é comprovar que a pessoa tem uma doença mental, ou é portadora de um desenvolvimento mental incompleto, ou é portadora do desenvolvimento mental retardado. No caso do 27, é comprovar a idade, menoridade. No caso do 28, parágrafo 1º, a prova biológica é provar que a pessoa está sob o efeito de uma embriaguez acidental e completa. Além disso, ele vai ter que comprovar que essa situação biológica provocou nele, no momento do ato, uma situação psicológica. Que situação é essa? A perda total, a perda completa, absoluta, de duas capacidades, ou uma ou outra. Se perder uma ou outra completamente, ok. No momento do ato, ele tem que comprovar que essa situação biológica, no momento do ato, tirou dele completamente, totalmente, ou a capacidade intelectual ou a capacidade volitiva. O que é a capacidade intelectual? É a capacidade de entendimento, a capacidade de discernir o certo do errado, o justo do injusto. Ou se esse sujeito não perdeu totalmente a capacidade intelectual, que é a capacidade de entendimento, ele pode fazer a comprovação de que ele perdeu completamente, totalmente a capacidade volitiva. O que é a capacidade volitiva? É a capacidade de autodeterminação da vontade. Que é, às vezes eu tenho entendimento numa boa de tudo, mas eu não tenho capacidade de agir conforme esse entendimento.
Eu entendo, mas não tenho capacidade de agir conforme o entendimento, que é a capacidade volitiva, que é a capacidade de autodeterminar a minha vontade conforme o que eu entendo. Se ele perder uma dessas duas capacidades totalmente, além da prova biológica, ele é declarado inimputável, ok? Então, tanto no artigo 26, doentes mentais, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, tem que fazer prova biopsicológica para poder provar que é inimputável. Como no 28, parágrafo 1º, embriaguez acidental e completa. Tem que fazer prova biopsicológica para provar que é inimputável. Tem que provar a doença ou a embriaguez acidental incompleta e tem que provar que essas situações biológicas, no momento do ato, tiraram dele totalmente a capacidade intelectual volitiva. Apesar do legislador adotar como regra o critério biopsicológico, o legislador traz uma exceção a esse critério na nossa legislação, que é o caso da menoridade, artigo 27. A menoridade é um caso de inimputabilidade de natureza absoluta. Por quê? Porque não é necessária a prova biopsicológica, só é necessária a prova biológica. Se o sujeito fizer a prova da idade, que é ser menor de 18 anos à data do fato, ele já é declarado inimputável. Ele não precisa fazer a prova psicológica, provar que ao tempo do ato teve uma perda total da capacidade intelectual e volitiva por causa da idade dele. Então, o único caso excepcional na legislação brasileira que o critério de inimputabilidade é só o biológico, não precisa fazer o biopsicológico, é a menoridade do artigo 27. Então, nós vamos começar a falar agora do artigo 26, especificamente, que é um caso de inimputabilidade por doença mental, por desenvolvimento mental incompleto e por desenvolvimento mental retardado, que está lá no artigo 26, caput do Código Penal, e exige prova biopsicológica, que é a prova das doenças, e a prova que essas doenças, no momento do ato, tiraram a capacidade total, não pode ser parcial, ou a capacidade total intelectual ou volitiva. O legislador trouxe nessa situação 3 hipóteses, né? Ele diz lá: é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, que é a capacidade intelectual, ou era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, que é a capacidade volitiva, tá? Bom, as 3 situações elencadas pelo legislador são doença mental, desenvolvimento mental incompleto e retardado. A doença mental, ela é uma patologia que afeta as funções do intelecto e da determinação da vontade do agente. Não é necessário que esse tipo de doença retire ambas as funções. Retirando as funções intelectuais ou volitivas totalmente, essa doença vai ser considerada para efeitos de inimputabilidade. Essa prova biológica tem que ser diagnosticada por um perito médico para que seja declarado pelo juiz do caso a sua inimputabilidade. A gente poderia citar diversos exemplos de doença mental, que podem ser doenças mentais genéticas, hereditárias, ou doenças mentais adquiridas. A gente pode citar esquizofrenia, demência senil, sífilis cerebral, arteriosclerose cerebral, vários tipos de psicose. Obviamente aqui não é uma aula de medicina nem de psiquiatria que a gente vai falar detalhes dessas doenças. Fato é que essas doenças podem afetar as funções intelectuais ou volitivas do agente. E se tirar completamente essas funções do agente no momento do ato, ele pode ser declarado inimputável. A gente cita também aqui uma situação que é muito importante, que é a chamada embriaguez patológica. A embriaguez patológica também é conhecida como uma psicose tóxica, tá? É o alcoolismo e a dependência química que podem progredir numa pessoa a ponto de retirar dessa pessoa função intelectual ou volitiva. Causa delírios, a pessoa ouve vozes, a pessoa tem diversos delírios que podem levar ela a perder a capacidade intelectual ou volitiva no momento do ato. Sempre tendo que ser diagnosticada por um perito e corroborada com os demais elementos probatórios no processo, de forma a levar o juiz a uma livre convicção se aquela pessoa é ou não inimputável, ok?
Uma outra situação que eu queria citar para vocês é a situação da epilepsia. A epilepsia não é uma doença mental, ela é uma doença neurológica, mas muitas vezes uma pessoa numa crise epilética, ela fica numa situação semelhante à do inimputável do artigo 26. Ela pode vir a perder a capacidade intelectual volitiva no momento de crise epilética. Então, há casos da jurisprudência aplicar o artigo 26 usando do que a gente chama de analogia in bonam partem. Eu aplico o 26 a um caso de epilepsia, apesar da epilepsia não ser uma doença mental, por analogia in bonam partem. Ou seja, é um caso semelhante à doença mental, que eu estou aplicando uma norma que não foi feita para epilepsia, mas eu estou aplicando a epilepsia porque a epilepsia se assemelha a um caso de doença mental, ok? Então, há jurisprudências nesse sentido. O desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O desenvolvimento mental incompleto é aquele que a pessoa não tem uma plenitude mental, ela não tem a sua capacidade mental plena, mas ela pode vir a ter através de tratamento de saúde, pedagógico, tá? Mas ela pode vir a alcançar essa plenitude mental. O portador de desenvolvimento mental retardado, em geral, a maneira como os autores explicam nas obras jurídicas, é aquele que tem uma doença de natureza mental, em que ele não tem a plenitude mental e provavelmente pode ser que ele não a alcance. Mesmo com todo o tratamento, mesmo com todo o tratamento médico ou pedagógico, pode ser que ele não venha a alcançar a sua plenitude mental. Nos exemplos de casos de desenvolvimento mental retardado, eu coloquei idiotice, imbecilidade, oligofrenia. São casos que, em geral, estão relacionados com baixo índice de coeficiente intelectual. Em exemplos de desenvolvimento mental incompleto, eu coloquei alguns casos citados pelos autores, como, por exemplo, o surdo-mudo, incapacitado mentalmente em razão da deficiência. Gente, eu quero deixar bem claro, não é qualquer surdo-mudo que se encaixa num caso de desenvolvimento mental incompleto, mas somente aquele em que a deficiência física causou nele uma deficiência mental, um atraso mental, ou seja, causou uma deficiência mental. Cita-se também como exemplo de desenvolvimento mental incompleto os chamados silvícolas, que são as pessoas inadaptadas socialmente, como índios, esquimós, não qualquer índio, não qualquer esquimó, que esteja inadaptado socialmente, mas somente aqueles que não estão realmente integrados na sociedade. Eu quero dizer que isso é controverso. Tem autores que não concordam em colocar silvícolas ou índios inadaptados socialmente como casos de desenvolvimento mental incompleto. Alguns autores preferem colocar como casos de erro de proibição, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ok? Mas fato é que, sendo um caso de doença mental, seja ela qual for, sendo um caso de desenvolvimento mental incompleto, seja ele qual for, sendo um caso de desenvolvimento mental retardado, seja ele qual for, a lei exige prova biopsicológica, a prova da doença, do desenvolvimento mental incompleto, do desenvolvimento mental retardado, e a prova psicológica, que é a prova de como isso afetou o sujeito no momento do ato. Ele teve perda total da capacidade intelectual por conta dessa doença? Ele teve a perda total da capacidade volitiva? Porque tem que ter. Não adianta ter a doença mental e no momento do ato, que é o ato que ele praticou, o injusto, ele não ter a perda total da capacidade intelectual volitiva. Se ele tem uma doença, mas não teve perda total da capacidade intelectual volitiva, teve, por exemplo, uma perda parcial, ele vai ser declarado imputável e não inimputável. Tá claro isso? Muito bem, professora. E aí? Beleza, vamos dizer que tá lá o artigo 26, nós estamos diante de um caso de um portador de desenvolvimento mental incompleto, ou de um portador de desenvolvimento mental retardado, ou de um portador de uma doença mental, como a esquizofrenia. Ele praticou um fato típico ilícito, como um homicídio, como uma lesão corporal, como um roubo, como um furto, como um estupro, como uma injúria. Foi submetido a um incidente de insanidade mental. O perito comprovou que ele tem essa doença, que ele tem esse desenvolvimento mental incompleto, que ele tem esse retardo, e comprovou, através de diversas provas produzidas no processo, além da pericial, que no momento do ato praticado por ele, ele teve uma perda total
ou da capacidade intelectual, que é a capacidade de entendimento, ou da sua capacidade volitiva, que é a sua capacidade de se autodeterminar conforme o entendimento. Se ele provar a parte biológica, que é a parte da doença, e a parte psicológica, que é a prova de como ele estava no momento do ato, perda total da capacidade intelectual volitiva, ele provou os dois, ele é declarado inimputável. O juiz vai declarar ele inimputável. Se ele é inimputável, ele não é culpável, porque para ser culpável, ele tem que ser imputável. E nesse caso, ele é inimputável. Tá claro isso? Ele é inimputável. Então, se ele é inimputável, não tem culpabilidade. E pelo conceito tripartido de crime, se não tem culpabilidade, não tem crime. Porque crime é fato típico, ilícito e culpável. Declarada a inimputabilidade pelo artigo 26, não tem imputabilidade. Se não tem imputabilidade, não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Se não tem crime, ele vai ser isento de pena. Qual é a consequência jurídica para o inimputável, para o incapaz do artigo 26? A consequência é uma medida terapêutica, é uma sanção terapêutica, é uma medida tratamento, é uma sanção tratamento, que é medida de segurança. Desde a reforma penal do Código de 84, não pode o inimputável receber pena e medida de segurança. Ele só pode receber a medida de segurança. A medida de segurança é uma sanção terapêutica que está no artigo 96 em diante. Então, lá no artigo 96, 97, 98, até o 99... do 96 até o 99 do Código Penal, o legislador penal pátrio está tratando da medida de segurança, ok? Então, se o inimputável do 26, o sujeito lá do 26, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e retardado, é declarado inimputável, a sanção que eu posso aplicar não é a sanção punitiva retributiva, é uma sanção terapêutica, é uma sanção tratamento, que ficou conhecida como medida de segurança. Quando a gente vai lá no artigo 97 do Código Penal, peço que vocês abram, vocês vão perceber que o artigo 97, ele trata de duas espécies de medida de segurança. Quais são as duas espécies de medida de segurança que o legislador está mencionando no artigo 97? Ele está mencionando duas espécies de medida de segurança. Uma é a internação e a outra é o tratamento ambulatorial. Na verdade, no 96 ele já começa a falar isso. Olha o 96. Ou a falta deste, outro estabelecimento adequado. E 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Então, o 96 do Código Penal citou duas espécies de medida de segurança. Internação em hospital de tratamento psiquiátrico e tratamento ambulatorial. Na internação, a medida é detentiva. Ele ficaria internado e ele não poderia sair. No tratamento ambulatorial, ele fica em casa e aí ele vai fazer o tratamento ambulatorial no local designado, né, pelo juízo, para fazer o tratamento ambulatorial, se submete ao tratamento ambulatorial no horário, no local adequado e volta para a residência dele. E vai e fica nessa ida e volta. Quando a gente lê o artigo 97, o nosso legislador estabelecia quando é que a gente ia aplicar a internação para esse inimputável do 26 e quando é que a gente ia aplicar tratamento ambulatorial para esse inimputável do 26. Lendo 97, a gente vai perceber que o que está lá é o seguinte, resumidamente. Se o sujeito foi declarado inimputável pelo artigo 26 e o fato que ele praticou, o ato que ele praticou, o injusto que ele praticou, o crime que ele praticou, é punido com pena de reclusão, é o que está escrito no 97. Ele foi declarado inimputável pelo artigo 26. Qual foi o fato que ele praticou, o ato? Foi um crime punido com reclusão? Tem que internar. Era assim que o 97 estabelecia. Ele teria que ter a medida detentiva. Caso o ato que ele tivesse praticado, o crime, não fosse punido com pena de reclusão, fosse punido com qualquer outra punição, detenção, prisão simples, multa, qualquer outra pena, o juiz poderia decidir se internaria ou se colocaria em tratamento ambulatorial. Se fosse punido com reclusão, teria que obrigatoriamente internar. Se não fosse, o juiz ficaria facultado ao juiz escolher se internaria ou se colocaria em tratamento ambulatorial. Até aqui tudo bem? Só que entrou em vigor uma lei, que é a lei, que eu peço que vocês abram aí, a Lei 10.216 de 2001. Essa lei se chama Lei de Reforma Psiquiátrica. O que essa lei estabelece? Entre outras coisas, porque a gente não vai poder aprofundar ela aqui. Essa lei, ela vem e ela surge
de um movimento que é o movimento da reforma psiquiátrica, que é um movimento que trabalhou muito com a ideia de evitar o tratamento manicomial. Então, nós tivemos muitos movimentos antimanicomiais que partiam do pressuposto que o manicômio só deve ser usado em último caso, por uma série de fatores. Historicamente, o manicômio foi local de muita violação de direitos humanos, mas não vai dar para a gente aprofundar isso aqui. Então, o que essa lei traz de importante? Ela traz a informação muito pertinente de que a internação em hospital psiquiátrico, ela tem que ser uma medida excepcional. Ela só deve ser usada em último caso. Então, se houver extrema necessidade de uma internação num hospital de tratamento psiquiátrico, aí eu uso ela. Então, me parece o seguinte, essa lei está orientando a que a gente olhe com outros olhos o que está escrito no artigo 97. Ou seja, não é porque o sujeito que foi declarado inimputável pelo 26 tenha praticado um crime que é punido com pena de reclusão que ele vai ser internado. Ele só vai ser internado se for extremamente necessário que ele seja internado. Porque a lei de reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216, está dizendo que a internação tem que ser uma medida excepcional. Então a gente vai olhar para o artigo 97 do Código Penal de uma outra maneira. Quando é que a gente interna? Quando não houver outra maneira de tratar essa pessoa. Então não é porque o fato que ele praticou é punido com reclusão que eu vou internar. Eu só vou internar se o único tratamento que é possível para ele, eu tenho que tentar aplicar o tratamento que não é manicomial. E qual é o tratamento que não é manicomial? O tratamento ambulatorial. Tá claro isso? Continuando ainda nesse ponto, né, pra gente poder encerrar a matéria aqui de doença mental, eu queria falar com vocês sobre a questão do prazo da medida de segurança, né? Quando a gente vai no artigo 97, no parágrafo 1º, o legislador lá no artigo 97, parágrafo 1º, ele diz que a medida de segurança tem prazo mínimo, mas não tem prazo máximo. Então, quando o juiz declara o sujeito inimputável pelo artigo 26, define qual é a medida de segurança que vai aplicar, seja internação ou tratamento ambulatorial, ele vai ter que dar um prazo para essa medida. Ele vai estabelecer inicialmente um prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos. Ele pode estabelecer 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2, no máximo 3, de 1 a 3. Então o juiz primeiro define qual é a medida, internação ou tratamento ambulatorial, sempre lembrando que internação é medida excepcional, e aí ele tem que estabelecer um prazo mínimo, de 1 a 3 anos. Estabeleci o prazo mínimo. Vamos dizer que eu, juiz, estabeleci um prazo mínimo de 2 anos. Aí aquela pessoa que recebeu a medida de segurança de 2 anos, depois de 2 anos vai ter que ser reavaliada. Melhorou? O artigo, inclusive, fala assim, cessou a periculosidade, que nem é um termo que a gente deve usar muito. A lei de reforma psiquiátrica sugere que a gente não use mais esse termo, porque esse termo periculosidade está ligado à escola positivista, lá do Lombroso. Sugere que a gente use cessou o sofrimento psíquico do agente, e não cessou a periculosidade, porque senão a gente estaria chamando uma pessoa que é portadora de uma doença mental de perigosa, quando na verdade ela é uma pessoa doente. Então, cessou o sofrimento psíquico depois dos 2 anos, que é o prazo mínimo? Não cessou. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que estabelecer mais um prazo mínimo. Eu vou ter que reiterar mais um prazo. Então, eu tenho que estabelecer um prazo mínimo de medida de segurança, reavaliar essa pessoa depois desse prazo mínimo, para verificar se cessou o sofrimento psíquico dessa pessoa. Se o sofrimento psíquico tiver revogado, tiver cessado, eu posso revogar a medida de segurança. Essa pessoa pode voltar para o convívio social. Se não cessou o sofrimento psíquico, eu posso reiterar mais um prazo mínimo. 1 ano, de 1 a 3 anos. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, até 3. A questão é, professora, enquanto não cessa o sofrimento psíquico, eu posso continuar reiterando essa medida de segurança? Posso. Mas qual é o prazo máximo? Acontece que o artigo 97 dizia que medida de segurança será por tempo indeterminado, como se não tivesse prazo máximo. Só que nós já temos decisões, tanto no STF como no STJ, de que esse tempo indeterminado de que fala o artigo 97, parágrafo 1º, é inconstitucional, porque eu estaria criando uma medida de segurança perpétua, uma pena perpétua. Por mais que seja uma pena
tratamento, uma sanção terapêutica, não é admitido sanção perpétua pelo nosso Constituinte. Então, diante disso, tanto o STF como o STJ entendem que a medida de segurança tem que ter um prazo máximo, tá? O STF não tem súmula nesse sentido, mas ele tem julgados dizendo que o prazo máximo das medidas de segurança é o mesmo prazo máximo das penas, que até então era 30 anos, de acordo com o artigo 75 do Código Penal. O prazo máximo da medida de segurança seria o mesmo prazo máximo das penas, que está no artigo 75 do Código Penal, que é 30 anos. Só que com o pacote anticrime, que entrou em vigor agora há pouco tempo, em dezembro de 2019, esse prazo máximo das penas mudou para 40 anos. Então, provavelmente, o STF também vai nesse sentido de seguir esse prazo máximo, que é o prazo máximo de 40 anos. O STJ tem uma opinião um pouco distinta. Ele diz que o prazo máximo das penas, o prazo máximo da medida de segurança tem que ser o tempo da pena máxima definida no tipo penal que o sujeito praticou. Isso está na súmula 527 do STJ. Súmula 527 do STJ diz: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo de pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, por exemplo, eu pratiquei um crime de roubo, só que eu fui declarada inimputável por esse crime de roubo pelo artigo 26, porque eu sou doente mental. Qual é a pena máxima do crime de roubo? A pena máxima do crime de roubo é 8 anos. Esse vai ser o prazo máximo da minha medida de segurança. Entenderam? Então, para a súmula 527, eu tenho que olhar qual é o tipo penal que o sujeito praticou. É o tipo penal X. Ele foi declarado inimputável em relação a esse tipo penal? Foi. Qual vai ser o prazo máximo da medida de segurança dele? A pena máxima desse tipo penal. É isso que está definido na súmula 527 do STJ. Então, a gente tem essas duas posições, né, diferenciadas em relação ao STJ e o STF. Gisele, mas tá bom. Vamos dizer, seja pela opinião do STF, seja pela opinião do STJ, deu o prazo máximo. Vamos dizer que deu o prazo máximo. E essa pessoa que é inimputável, que está em medida de segurança, foi reavaliada pela junta psiquiátrica lá que está examinando ele. E foi verificado que não cessou o sofrimento psíquico. Aquela pessoa ainda está com aquele sofrimento psíquico. O que a gente faz? O que tem sido feito é, infelizmente ou felizmente, tem que cessar essa medida de segurança, porque senão ela vai virar uma pena perpétua. Eu vou encaminhar essa pessoa para que civilmente o Estado tome providências na manutenção da internação dela civilmente, do tratamento de saúde mental dela civilmente. Mas ela não vai poder ficar mais sob a égide do Estado penal, porque senão estaria criando uma pena perpétua. Então é isso que vai acontecer. A gente tem também, para poder a gente começar a encerrar esse assunto de imputabilidade e inimputabilidade, o caso do artigo 26, parágrafo único. O que a gente tem no artigo 26, parágrafo único? No artigo 26, parágrafo único, a gente tem o que alguns autores chamam de semi-imputáveis, os chamados semi-imputáveis. Para mim, ele é um imputável com culpabilidade diminuída. Por que ele é imputável? Porque olha só, ele tem doença mental? Tem. Ele tem desenvolvimento mental incompleto? Tem. Ele tem desenvolvimento mental retardado? Tem. Mas ele não conseguiu fazer a prova psicológica, que é a prova de que ele perdeu totalmente ou a capacidade intelectual volitiva. Ele perdeu parcialmente, mas não perdeu totalmente. Porque para ser inimputável, ele teria que perder totalmente. E ele perdeu parcialmente. Esse cara pode ser declarado inimputável, incapaz? Não, mas ele pode ser declarado semi-imputável. Eu prefiro a expressão imputável com culpabilidade diminuída, com reprovabilidade diminuída. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser julgado, vai ser considerado que ele praticou fato típico, ilícito e culpável, porque ele tem imputabilidade, porque ele não fez a prova biopsicológica. Ele vai ser condenado na pena do crime que ele cometeu, mas ele vai ter direito a uma pena reduzida, como diz o artigo 26, parágrafo único, que diz que a pena dele pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Confiram aí. Vai dizer que a pena dele pode ser reduzida
de 1/3 a 2/3. Então eu tenho esquizofrenia, mas eu não consegui comprovar a perda total na hora do ato criminoso, um homicídio, por exemplo, a perda total da minha capacidade intelectual volitiva. Eu tive perda parcial. Eu vou ser condenada no homicídio, mas vou ter direito a uma pena reduzida de 1/3 a 2/3. Mas, professora, esse sujeito vai cumprir essa pena reduzida no sistema penitenciário? Se houver condições de, no sistema penitenciário, ele ser acolhido, conseguir cumprir a pena lá, fazer o tratamento de saúde dele para a esquizofrenia dele lá, ele vai cumprir a pena reduzida lá. Agora, se não houver condições, essa pena reduzida dele pode ser substituída por medida de segurança. É o que está no artigo 98 do Código Penal. Então, esses sujeitos que a gente chama de semi-imputáveis, que foram condenados porque não fizeram prova biopsicológica, foram condenados numa pena reduzida, podem ter essa pena reduzida substituída por uma medida de segurança se não houver possibilidade de cumprir essa pena reduzida no sistema penitenciário, porque eles têm uma necessidade de um especial tratamento curativo. Como eles têm uma necessidade de um especial tratamento curativo, a pena reduzida deles pode ser substituída por medida de segurança. E aí, como é que vai ser a medida de segurança dessas pessoas? De novo, prazo mínimo. Qual é a pena reduzida do cara? A pena reduzida do cara é 8 anos, 6 meses e 15 dias. 5 anos, 6 meses e 15 dias. Então, eu vou pegar esses 5 anos, 6 meses e 15 dias, que é a pena reduzida dele, que ele foi condenado, vou substituir por uma medida de segurança. Vou ter que botar no prazo mínimo, 1 a 3 anos de novo. Aí ele fica lá, vamos dizer que o prazo mínimo que eu estabeleci foi 2 anos. Ele já tá lá há 2 anos. Reavalia, melhorou? Não, não melhorou. Reitera a medida de segurança. Melhorou? Não, não melhorou. Reitera a medida de segurança. Qual é o prazo máximo que o semi-imputável pode ficar em medida de segurança? O prazo da pena reduzida. Então, no caso do semi-imputável, que recebeu a condenação numa pena reduzida, a pena reduzida pode ser substituída por medida de segurança? Pode, se ele precisar de um especial tratamento curativo. Como é que vai funcionar a medida de segurança dele? A mesma coisa. Prazo mínimo, de 1 a 3 anos. Estabelece o prazo mínimo, vamos dizer, 1 ano e meio. Passou 1 ano e meio, cessou o sofrimento psíquico, cessou, volta a cumprir a pena que resta no sistema penitenciário. Não cessou? Continue em medida de segurança. Reitera a medida de segurança. Cessou? Volta a cumprir a pena no sistema penitenciário. Não cessou? Continue em medida de segurança. Continuando em medida de segurança porque o sofrimento psíquico não está cessando. Qual é o prazo máximo dessa medida de segurança? O prazo máximo da pena reduzida, que seria o que ele ficaria cumprindo se ele tivesse, se ele fosse imputável normalmente, seria o prazo da pena reduzida. Tá claro isso? Bom, muitas pessoas, pessoal, muitas vezes adoecem no sistema penitenciário. Elas entram como imputáveis, mas adquirem uma doença mental no sistema penitenciário. Vocês podem verificar essa situação no artigo 183 da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 1984. Artigo 183 da Lei 7.210 de 84. Olha o que diz. Quando no curso da execução da pena sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, que é o diretor do sistema penitenciário, pode determinar a substituição da pena por uma medida de segurança. Então, mesmo o cara que entra imputável no sistema penitenciário, ele não é nem esse cara o semi-imputável. Ele enlouqueceu no sistema penitenciário. Ele pode ter a pena dele substituída por uma medida de segurança. E aí vai funcionar exatamente como o caso do artigo 26, parágrafo único. Tá? Igualzinho o cara do 26, parágrafo único. Então, nós terminamos esse ponto aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui com a matéria de imputabilidade e nós vamos falar da inimputabilidade por menoridade do artigo 27, ok? Até a próxima aula.